estudantes do 8º ano, estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Itamara. Nós vamos precisar organizar algumas coisas para a nossa aula. Então separe lá um caderno, uma folhinha para anotação, lápis, caneta, lápis para colorir e o dicionário de língua portuguesa. E aí já na sequência anote lá a data de hoje, língua portuguesa e os conteúdos que nós vamos estudar. Então anotaram lá, vejam que nós estudamos na aula anterior. Então nós retomamos um pouquinho as discussões, pensando lá nos cuidados com a saúde e na conclusão do texto. Estávamos discutindo um artigo de opinião, texto produzido pelo Francisco Fernandes, em que ele vai trazendo uma série de dicas sobre os cuidados que devemos ter diante dos equipamentos eletrônicos. Então nós retomamos a leitura do texto, pensando nesse trechinho que trata lá dos cuidados da saúde e trabalhamos com a conclusão. Na etapa de hoje, nós retomamos um pouquinho essas reflexões pensando lá, né, nas questões que vocês discutiram em casa, que ficou como atividade para pensar nessas questões, e aí nós vamos retomar as perguntas, retomar o texto e todas as etapas dessa discussão que foi feita. Então, nós trabalhamos lá. Você tem observado os aspectos da saúde durante esse período de tempo em casa? Vocês têm conseguido prestar atenção nesses detalhes e observar como isso está acontecendo? Tem discutido com a família a questão de rever alguns hábitos? É necessário fazer essa revisão de horários, de organização dessa sequência de atividades e de propostas que vão sendo feitas? Que horas você dorme em cada noite, em cada período? Quanto tempo você está conseguindo dormir? Em que horário você vai dormir? Então pensa um pouquinho nessas questões. Né? Você consegue dormir o suficiente para o corpo descansar? Ou seja, pensando aí mais ou menos 8 horas por noite. E como que é esse processo de dormir? Você dorme a noite toda? Você acorda várias vezes? Como que está essa relação? Então, a ideia era pensar nessas questões e pensar um pouquinho mais lá, de que modo as reflexões sobre a saúde se tornaram importantes para você. E, por fim, pensar um pouquinho lá, no seu dia a dia, há tempo para atividade física? Você tem espaço para fazer qualquer prática de movimento corporal em casa? Não tem? Como que isso acontece? Como isso se dá? Então, essa era a ideia de pensar na reflexão que ficou como atividade. E aí nós retomamos pensando os conteúdos da aula de hoje. Lembre lá que essas questões elas são importantes para as nossas discussões ainda. Então, na aula de hoje nós retomamos o texto, foco e gestão do tempo, produzir mais e viver melhor. Então, trazendo as discussões desse texto e pensando trecho a trecho o que ele foi trazendo para nós como elemento importante para pensar nessa questão de organização do tempo e nessas relações com os nossos modos de vida. E aí nós retomamos um pouquinho mais, pensando, né, o texto foi organizado em várias etapas. Então esta primeira etapa, que nós acabamos chamando lá de introdução, são 2 parágrafos que o autor explica um pouquinho do texto, ele explica o que ele está trazendo, o que ele está fazendo e que relação é essa. Na sequência, o mapa mental, então ele traz o mapa mental que é uma ilustração e que ele veio explicando qual a importância desse elemento. Então ele lê esse mapa e traz o mapa para o texto explicando lá. Por quê? Porque ele está discutindo lá como manter o foco na era das distrações. E aí ele vai trazendo esse mapa organizado por diferentes eixos de elementos que interferem nesse processo de estudo e de organização dos tempos e da vida. Aí na sequência, a terceira parte do texto lá
reflita e revise o que você fez e o que tem para fazer. Então, nós trabalhamos com esse trecho, discutindo essas questões. Cuidado com as distrações eletrônicas, então, a quarta parte do texto. Cuidado com a saúde, né? Foi o quinto texto que nós focamos. E conclusão, finalizando o texto, para a gente pensar nessa reflexão aí. E nessa sequência, nós retomamos lá pensando nessa estrutura. Então, na primeira parte, foco e gestão do tempo, o mapa mental, a revisão, cuidado com as distrações, cuidado com a saúde e conclusão. Então, o texto foi organizado a partir de seis pontos importantes que o autor veio discutir. Nessa relação, nós vamos começar a pensar um pouquinho mais sobre o texto como um todo. Então, considerando que os textos de base dissertativa, em geral, podem ser divididos em introdução, desenvolvimento e conclusão, podemos identificar esses elementos no texto que nós estudamos? Só que esse texto que a gente acabou de observar e de retomar as nossas discussões, tem esses elementos marcados ali? Introdução, desenvolvimento e conclusão? Em quais trechos estariam definidos os elementos da argumentação? De que modo identificamos características do texto lido? Então, pensa um pouquinho nessas questões, nós já retomamos. Pensando lá, conseguiram refletir um pouquinho? Então, se a gente pensasse se há esses elementos, nós conseguimos observar que pelo menos a conclusão ela é bem marcada no texto. Então, todos os elementos estão ali. Esse texto ele é organizado, até por se tratar de um artigo de opinião, ele vai trazer todos esses elementos. E nós conseguimos observar claramente no texto essa relação que ele faz lá da introdução, explicando o que ele está fazendo, explicando que ele leu o mapa mental, aí o desenvolvimento, em que ele vai explicando os pontos do texto que chamam a atenção, e a conclusão, onde ele traz lá as reflexões finais. Em quais trechos estariam definidos os elementos da argumentação? Então, vamos observar lá. Ele traz, nós temos em todo o texto, essa relação. Então, se nós fôssemos pensar lá da segunda até a quinta parte, ele está trazendo os elementos da argumentação para o texto. E como que nós identificamos as características? Então, nós observamos a estrutura do texto e as características da escrita desse texto, o modo como ele vai sendo organizado, dá pistas para nós do gênero que está sendo escrito. Então, nesse processo, nós vamos adiantar um pouquinho mais pensando lá. Uma divisão possível desse texto do ponto de vista da organização dissertativa seria a seguinte. Então, vamos pensar um pouquinho. Ele tem lá uma introdução em que ele explica o que vai ser feito. Ele tem uma ilustração, nós descobrimos isso quando ele traz um mapa mental, que é uma forma de ilustrar o texto, de mostrar visualmente aquilo que está sendo discutido. O desenvolvimento, em que ele traz os argumentos com relação ao uso da tecnologia, e a conclusão, ele faz um processo de fechamento das ideias que vêm sendo discutidas, e trazendo para nós a justificativa de por que criar meios, criar formas de concentrar-se um pouquinho mais nas atividades. Aí, na sequência, nós vamos pensar um pouquinho lá. Então, pensando nas partes do texto que lemos, que elementos são definidos em cada parte?
Então, nós temos lá a introdução, ilustração, desenvolvimento, conclusão. Tenta ler o que está do lado de cá e ver como que nós associamos o que estaria em cada uma dessas partes. Reflita lá e tente fazer essa associação. Pensando lá, observe, se nós temos a introdução e se nós discutimos que a introdução é ao trecho do texto em que ele vai explicar aquilo que ele vai estudar, aquilo que ele vai trazer como elemento de discussão, então observe onde estaria lá. Ó. O autor apresenta o problema e as razões para discuti-lo. Ele vai dizer para nós por que ele vai falar de tecnologia, por que ele vai falar de concentração, por que ele vai falar de memória. Então, nesse trecho, nesta primeira parte do texto ali, quando ele começa o primeiro e o segundo parágrafo, ele está fazendo para nós essa apresentação do problema que vai ser discutido. Aí, pensando numa ilustração, ele mostra, por intermédio de recursos visuais, o que está discutindo. E nesse caso, o Francisco Fernandes traz um mapa mental e foi produzido por um outro autor. No desenvolvimento, então, o que nós temos? Apresenta elementos importantes para explicar e defender uma tese, uma opinião que ele está trazendo. E aí, nesse texto, é claro que ele está trazendo a questão da tecnologia e como nós podemos aproveitar melhor esses equipamentos e focar mais, ter mais atenção, melhorar a capacidade de memória, de concentração. Argumenta, em relação a essa tese que defende, e explicita uma posição assumida. Ele se coloca no texto, colocando inclusive as dificuldades que ele tem com relação ao uso da tecnologia. E por fim, a conclusão, em que ele faz um fechamento das ideias apresentadas. Então, nessa ideia, nós temos lá a sequência toda do texto: introdução, ilustração, desenvolvimento, conclusão. Então, todas as características de um artigo de opinião. Na sequência, nós vamos pensar um pouquinho mais nas partes do texto, então relacione cada parte à sequência correspondente a ela. Então, nós vamos retomar para os trechos do texto, foco e gestão do tempo, como produzir mais e viver melhor, e tentar relacionar as frases do texto com os elementos do artigo de opinião. Reflita um pouquinho ali, tente associar e fazer essa relação. Pensaram lá, conseguiram fazer a associação, então observe lá. Introdução, ele começa trazendo lá, foco e gestão do tempo, como produzir mais e viver melhor. Na ilustração, nós temos um mapa mental e o título do mapa, como manter o foco em uma era de distrações. Na conclusão, o próprio título da última parte do texto já vem marcado lá, conclusão. As etapas de desenvolvimento, então ele faz um processo. Reflita e revise o que você fez e o que tem para fazer. Cuidado com as distrações eletrônicas e cuidado com a saúde. Então são 3 tópicos do texto que trazem
a organização dos argumentos do autor para nos mostrar o quanto é importante pensar nessa gestão do tempo e nos modos de vida, nos hábitos de vida. Então, feita essa reflexão, nós vamos pensar um pouquinho mais alto. Pensando nas partes do texto, relacione cada parte aos parágrafos correspondentes a ele no texto. Então, vamos pensar lá. Qual parágrafo se refere à introdução, ao desenvolvimento, à conclusão? Tente fazer a associação, nós já retomamos. Pensando lá, né? Retomando um pouquinho. Então, introdução, que seria o onde está isso no texto? Observe lá. Ano novo, promessas novas, perder peso, fazer exercícios, mudar o estilo de vida. Todo início de ano é assim. Tentamos nos convencer que finalmente precisamos mudar em prol da saúde ou pelo motivo que for. O que muita gente não percebe é que por trás dessas tentativas fracassadas estão outras questões, não relacionadas à promessa em si, mas sim ao fato de que não conseguimos dar o devido foco. Então, aqui ele está apresentando as razões pelas quais ele vai discutir o texto e vai trazer essas questões para a discussão. Pensando lá no desenvolvimento, então nós poderíamos pensar... pulei. Pensando no desenvolvimento, a questão da produtividade, ele traz lá. A produtividade está diretamente ligada a quanto conseguimos produzir no mesmo período de tempo. Então, foco e concentração têm uma influência enorme caso você não consiga mantê-los. Então, aqui ele já começa a trazer os seus argumentos, né? Ele diz que são importantes e que se não conseguirmos manter foco, teremos alguns problemas nessa relação. E a conclusão. Como muitas coisas na vida, não existe uma receita que funcione para todos quando se fala de foco e concentração. O primeiro passo é aceitar suas dificuldades e identificar como você pode se tornar uma pessoa mais concentrada e focada. Então, fazendo esse processo de reflexão, de retomar a reflexão para discutir o que vem a ser feito. Na sequência, então, revisando a introdução do texto, identifique o problema que o autor apresenta no texto. Então, nós vamos retomar a leitura aqui e tentar identificar qual é o problema que aparece nesse trecho do texto. Pense lá, reflita, refaça a leitura e tente identificar aí. Pensando no texto, vamos fazer a leitura do primeiro parágrafo ali e tentar identificar essas questões ali do problema apresentado pelo autor. Ano novo, promessas novas, perder peso, fazer exercícios, mudar o estilo de vida. Todo início de ano é assim. Tentamos nos convencer que finalmente precisamos mudar em prol da saúde, ou pelo motivo que for. Mas, normalmente, essa força não dura muito. E a maioria fracassa na sua tentativa.
O que muita gente não percebe é que por trás dessas tentativas fracassadas estão outras questões não relacionadas à promessa em si, mas sim ao fato de que não conseguimos dar o devido foco. É preciso concentrar-se no objetivo para não ser vencido antes mesmo de começar. Foco e concentração podem ajudar nossas tarefas do dia a dia também. Qual a sua rotina todos os dias pela manhã? Como você controla as suas atividades? E aí, neste parágrafo, nós identificamos lá o que ele está trazendo. Observe lá. O que muita gente não percebe é que por trás das tentativas estão outras questões não relacionadas à promessa em si. Então, quando ele está trazendo essas outras questões, ele justifica lá. Mas sim ao fato de não conseguirmos dar o devido foco. É preciso concentrar-se no objetivo. Então, aqui ele está trazendo essa relação do problema que vai ser apresentado no texto, que vai ser discutido ao longo dos parágrafos. Na sequência, nós vamos pensar um pouquinho mais no artigo de opinião, compreendendo lá que ele é um gênero textual que toma como base de escrita um conjunto de argumentos. Então, nós já vimos no texto como o autor faz essa organização dos argumentos. Então, observe como o autor estabelece essa relação no texto. Ele faz uso de que tipo de argumentos? Então, aqui são trechos em que ele vai argumentando. Vocês vão fazer a leitura e tentar identificar qual tipo de argumento que ele usa. Será que é um exemplo? Será que é uma comparação? Será que é uma consequência, uma causa? O que ele está trazendo em cada um desses trechos? Reflita lá, tente fazer as identificações, nós já retomamos. Pensando lá, vamos fazer a leitura de cada trecho e tentar identificar o que ele está trazendo nesse trecho. Somos todos humanos e nossa capacidade de concentração depende diretamente do nosso estado físico e emocional. Não dá para achar que somos máquinas, trabalhar incansavelmente, sem parar, e depois achar que nos recuperaremos no final de semana. Então, qual é o tipo de argumento que está vindo aí? Observe, é uma comparação. Ele faz essa relação pensando lá, somos todos humanos, mas não dá para achar que somos máquinas. Então, ele faz essa relação de comparar e de fazer o leitor pensar nessa relação humano-máquina e aquilo que está sendo pensado. E na sequência lá, durante o dia inteiro, precisamos nos preocupar em estar bem. Isso inclui o nosso modo de sentar, a altura do monitor, a posição dos braços em relação à mesa. Quando ele está trazendo esses elementos aí, ele faz uma relação de causa e consequência, para nos dizer, se você não estiver sentado adequadamente, se você não tiver uma posição correta para o teu processo de estudo, alguma consequência vai vir aí. Uma dor onde não deveria doer, um mal-estar ou qualquer outra coisa. E na sequência lá, outro dia achei um artigo interessante do HubSpot sobre como escrever de manhã aumenta a nossa produtividade. Então ele está trazendo aqui o que seria um argumento de autoridade. Por quê? Porque o texto ou as informações que ele está trazendo ali não são dele, elas são marcadas porque são retiradas de um outro site e são de um outro texto. Então, ele traz essa relação, né, de comprovação de que a discussão não é só dele, é de outras pessoas também. Então, isto nós vamos chamar de argumento de autoridade, porque é a voz de outro dentro do texto que ele está produzindo.
E aí lá, encontrei um mapa mental abaixo, publicado em inglês, vasculhando o assunto na internet e achei bem interessante. E aqui também, embora o mapa é um exemplo, mas também traz essa relação, e aí poderíamos utilizar também a ideia de argumento de autoridade, porque também é a voz do outro no texto que ele está produzindo. Para começar, dormir bem é mega importante. Muita gente acorda cansada e acha isso normal. Não, não é normal. Procure um médico. É à noite que o nosso corpo descansa e se prepara para um dia inteiro de atividades. E aí observa lá, novamente, a causa e a consequência. Então, se eu não dormir bem, eu vou ter essa relação de estar cansado no dia seguinte e a produtividade não vai ser a mesma. E por fim, obviamente, o objetivo era garantir que as pessoas consigam tempo para estudar e o façam de maneira saudável, mas o conceito se aplica a qualquer objetivo. E aí, novamente, a ideia do exemplo, né? Que foi utilizado um mapa para dar a ideia de que precisa encontrar tempo para o estudo. Então, pensando nessas relações, nós vamos ter lá que são os tipos de argumento que ele utiliza na produção do artigo de opinião e o modo como ele vai tentando convencer o leitor de que o que ele está dizendo é verdadeiro. Na sequência, nós vamos pensar um pouquinho lá no gênero artigo de opinião. Então, trata-se de um texto que é expositivo e argumentativo. E aí, pensando lá, ó, exposição. Por que ele é expositivo? Porque ele explica como o processo ocorre. Ele está trazendo para nós o tempo todo como se dá essas etapas com relação ao uso da tecnologia e com relação ao foco e concentração. Então, ele explica para nós como fazer para manter o foco, como cuidar da saúde, quais aspectos precisam ser observados. Então, ele está trazendo esse processo de explicação e argumentação, em que há a defesa de um ponto de vista. E nesse ponto também o texto é claro quando traz esse ponto de vista, quando traz esse olhar do autor com relação àquilo que ele está explicando. Então, pensando lá, nós temos dois trechinhos. Um dos pontos de vista mais interessantes que vi, no qual eu também me incluo, está relacionado a como acabamos com o nosso dia logo nas primeiras atividades da manhã. E a primeira coisa a não se fazer é começar o dia olhando e-mails. A explicação é simples, observe lá. Ó. A explicação é simples. Podemos nos perder facilmente em artigos, links, publicações, textos enormes e cadeias de respostas gigantescas. Então, ele deixa claro aqui que ele está explicando por que se o sujeito não tomar cuidado, ele acaba se perdendo diante dos elementos eletrônicos. E, por outro lado, a argumentação. Ó. O ideal é começar pela sua maior tarefa do dia e limitar ao máximo checar o e-mail assim que o dia começa. Ah, mas eu não sei qual vai ser a minha tarefa mais complicada do dia. Se no dia anterior, antes de sair, você parou para planejar o que ficou para ser feito no dia seguinte, você vai saber sim. O difícil é justamente pararmos para nos planejar, ainda mais ao final do dia. Mas é um hábito saudável e que precisa ser cultivado. Olha onde está os argumentos dele, né? É um hábito saudável, precisa ser cultivado, é necessário fazer o planejamento. Então, pensa um pouquinho lá, faz a anotação dessas informações, que elas são importantes, nós já continuamos.
conseguiram fazer a marcação, vamos adiantar um pouquinho mais, retomando aqui e observando a estrutura do texto. Lembram lá que nós comentamos a questão da introdução? Olha lá, ó, primeiro parágrafo, segundo parágrafo, ele apresenta já a segunda parte do texto, que é o mapa, e vai trazendo essa reflexão sobre os eixos que ele observa no mapa. Aí aqui, terceira parte, reflita e revise. Quarto, né, cuidado com as distrações, cuidado com a saúde e conclusão. E por fim, as informações sobre o autor. Quem é ele, o que ele faz na vida e o que há de importante sobre ele. Também trazendo essa relação do artigo de opinião, que quando eu tenho um artigo de opinião, eu tenho a necessidade de saber quem é esse autor que está articulando as informações. E aí nós vamos pensar um pouquinho mais, ó. Nós temos lá, ó, foco e gestão do tempo, como produzir mais e viver melhor, e nós temos aqui as informações sobre o autor. Quem é ele, ó? Profissional de IT ou TI, né? Tecnologia da informação, apaixonado por tecnologia. E aí diz lá, ó, Francisco é arquiteto de soluções com mais de 25 anos de experiência no mercado de tecnologia da informação em diversas empresas. Então ele traz essas informações para justificar para nós porque ele é considerado uma autoridade para escrever um artigo de opinião e porque que ele pode dizer para nós que precisamos organizar o nosso tempo para conseguir pensar um pouco mais, ter uma capacidade de memória melhor, ter mais concentração. Então, a partir disso, né, aqui vocês têm o modo como informar de quem é esse texto, então a referência dele, e aí nós vamos pensar um pouquinho na sequência lá. Relendo o texto, discuta as características do artigo de opinião e marque sim ou não para as características observadas no texto que lemos. Então, nós vamos fazer uma leitura dessas etapas que estão aqui e pensar nesse texto que nós lemos, que nós estudamos. Isso pertence ao texto ou não? Essa característica desse texto ou não? Circula em veículos jornalísticos e de grande penetração popular. Então, sites, jornais, revistas, impressos. Foi escrito por especialista num determinado assunto, pessoa publicamente reconhecida por sua posição ou autoridade. Aborda assuntos, acontecimentos polêmicos, atuais e de interesse público. Dirige-se a um leitor ou leitora, né, um leitor ou uma leitora, que o jornal considera como potencialmente envolvido no debate, na qualidade de cidadão. Tem como finalidade defender uma opinião, uma tese, a qual é sustentada com base em argumentos coerentes. Então, reflita um pouquinho ali e tente marcar sim ou não para cada uma dessas características. Pensando lá, circula em veículos jornalísticos? Sim, ele é um texto que está em um site, né? Então ele traz essa relação com um material de grande circulação. Foi escrito por um especialista num determinado assunto, nós acabamos de ver lá que o Francisco Fernandes é especialista em tecnologia da informação. Então, ele é escrito por um especialista. Aborda assuntos, acontecimentos polêmicos, atuais e de interesse do público? Sim, ele tem essa relação com
o texto de interesse do público, que é a questão da tecnologia, o modo como organizamos o tempo para o estudo, para o trabalho, como a tecnologia está influenciando as nossas relações de trabalho. Dirige-se a um leitor que o jornal considera como potencialmente envolvido no debate? Nessa questão, nós vamos colocar lá que não. Por quê? Porque ele está se referindo especificamente ao jornal e nós sabemos que o texto que nós lemos não está publicado num jornal. Se a gente viu lá que ele está publicado num site, eu não posso afirmar que ele dirige-se a um leitor do jornal. E por fim, tem como finalidade defender uma opinião, uma tese, a qual é sustentada com base em argumentos coerentes. Então, o processo todo, o Francisco traz essa reflexão. Aí, nesta etapa, nós vamos reler mais um trechinho do texto e observar lá, relendo o trecho do texto, e identifique as palavras que foram utilizadas para inserir argumentos no texto. Então, tenta fazer a leitura e identificar quais são os argumentos que estão marcados aí, como que o autor faz essa relação de uma informação, de uma explicação, e na sequência ele argumenta com relação a essa explicação. Quais as palavras que ele usa para fazer essa junção, explicação e argumento. Reflita ali e tente identificar no texto. Conseguiram identificar ali os argumentos? Observe lá. Então, o que nós temos? Um dos pontos mais interessantes, a como, a explicação, assim que, ainda mais, mas é um hábito, se no dia, além disso, se tem, e nesse caso, então, como, outro dia, quantas vezes. Então, ele vai fazendo para nós essa relação. Claro que se formos observar com mais cuidado, encontraremos outras expressões que trazem a junção da explicação com a argumentação. E para pensar um pouquinho mais, então nós vamos refletir um pouquinho ali, ó, que esse gênero, ele traz essas palavras e elas foram utilizadas para inserir argumentos no texto. E elas são chamadas de operadores ou de marcadores argumentativos, ou ainda de conjunções argumentativas. Então, o que é isso? É uma palavra que é utilizada para fazer a ligação de informações distintas e para trazer essa relação com o argumento que vem na sequência. Então, são termos que marcam o discurso argumentativo e atuam no convencimento do leitor. Então, ele tem uma função clara, que é essa função de convencer. E as palavras atuam conectando as ideias e juntando os argumentos apresentados. Então, faz essa relação de junção, de união desses argumentos. E aí, na sequência, nós vamos pensar um pouquinho mais lá, ó, os tipos de operadores argumentativos. Então, nós vamos ter os de adição. Qual que é a ideia? Que eles vão somando. Eu tenho uma primeira informação e quando eu trago a segunda, eu estou acrescentando elementos para essa discussão. Então, eu tenho lá, ó, e, nem, também, não só, mas também, além disso. De conclusão, para trazer essa ideia de fechamento, de finalização. Então, ó,
logo, portanto, então, consequentemente, entre outros, né? De contraposição, ou da ideia de que eu estou opondo coisas distintas, e aí, mas, porém, todavia, embora, ainda que, apesar de comparação, mais que, menos que, tão quanto, tão como, de explicação, pois, para, porque, que e etc. Esclarecimento, isto é, outras palavras, seja, ou seja. Então faz essa ideia de esclarecer, de explicar melhor aquilo que foi dito. E de redefinição, ou melhor, isto é, ou seja. Então nessa etapa, a gente vai pensar um pouquinho nesses elementos e nesses operadores argumentativos, nessas conjunções, pensando e retomando a ideia do texto. Então, observando os diferentes tipos de marcadores argumentativos, tente completar, juntar as frases abaixo, utilizando essas palavras. Pense lá se vocês conseguem encontrar 4 expressões que fazem a junção das frases que estão aqui. Pensando nessa questão, observe lá. O difícil é justamente pararmos para nos planejar. É um hábito saudável e que precisa ser cultivado. Então, observe. Mas é um hábito saudável que precisa ser cultivado. Então, no texto, nós encontraríamos o mas. É preciso concentrar-se no objetivo. E aí, vencido antes mesmo de começar. Então, observe lá. Para não ser vencido antes mesmo de começar. Tentamos nos convencer que finalmente precisamos mudar em prol da saúde, ou pelo motivo que for. A produtividade está diretamente ligada a quanto conseguimos produzir no mesmo período de tempo. Foco e concentração têm uma influência enorme caso você não consiga mantê-los. Então, foco e concentração têm uma influência enorme caso você não consiga mantê-los. Conseguiram observar como o autor traz essa relação com os conectores para fazer a explicação ou para trazer o argumento daquilo que ele está discutindo. E aí, na sequência, nós temos as discussões em casa, que elas são importantes para as próximas etapas. Então, nós vamos pensar aí. O texto discutido provocou uma reflexão sobre os seus hábitos? Será que ele foi capaz de provocar essa reflexão? De que modo o texto traz elementos para uma reflexão sobre o cotidiano? Como que o texto nos provoca a pensar? Você consegue avaliar o uso da tecnologia em sua vida seguindo as dicas do texto? Dá para fazer isso a partir do que o texto nos coloca? Os argumentos utilizados pelo autor fizeram você repensar hábitos? Quais hábitos você conseguiu repensar? E quais elementos do texto mais chamaram sua atenção durante os estudos realizados? Então, reflita sobre essas questões. Nós conversamos um pouco mais na próxima aula.